Olá, o programa de hoje vai mostrar as decisões do STJ nos processos de empresas que tentam estender a validade da patente dos produtos. Dano moral indireto. Familiares que sofrem com a morte ou invalidez de um ente querido podem ser indenizados. E mais, aposentadoria especial é direito de quem arrisca a vida diariamente para garantir o sustento. O STJ Cidadão começa agora. Invenções fazem a economia girar e patentear o produto garante ao criador exclusividade na exploração comercial. Mas esse período livre de concorrência tem data marcada para terminar. E de acordo com o STJ, o prazo é improrrogável. Acompanhe na reportagem de Ricardo Araújo. Na cena da vida moderna, quase tudo é fruto de invenção. Algumas de tão famosas já se tornaram praticamente essenciais para a humanidade. Alguém imagina viver sem o telefone de Alexander Graham Bell, a lâmpada incandescente de Thomas Edison ou até mesmo a calça jeans de Levi Strauss? Essas invenções imortalizaram os nomes dos criadores e hoje milhares de anônimos lutam para ter reconhecida a originalidade de suas ideias. É o caso do catarinense Rudi Berwangler. Foram 8 anos de total dedicação para desenvolver esta fechadura, feita em aço, totalmente mecânica, sem chaves, sem parafusos e com mais de 37 mil códigos diferentes de segurança. Fui vítima de um arrombamento do meu apartamento há alguns anos atrás. E aí eu pensei que eu teria que fazer alguma coisa. Para não para impedir, mas para dificultar. E para colher os frutos dessa criatividade e comercializar o invento, Rudi precisou patentear sua fechadura. Ele fez o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, e exibe com orgulho a pasta que comprova seu caráter inovador. Com essa documentação eu já posso comercializar, vender o projeto, fazer parceria, eu mesmo fabricar, já posso fazer tudo com ela. A primeira patente de que se tem notícia é a de um dispositivo para transportar mármore em Florença, na Itália, em 1421. Quase 3 décadas depois, na Inglaterra, outro dispositivo garantiu o monopólio de 20 anos para a fabricação de vitrais. Mas a primeira lei de patentes do mundo só foi promulgada em 1474, em Veneza. A norma previa licença para a exploração com reconhecimento dos direitos autorais. No Brasil, a primeira lei de propriedade industrial é de 1996. Foi somente a partir daí que o país começou a reconhecer as patentes. No setor de medicamentos, o processo é mais complexo. Requer, além da análise do INPI, a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A partir do reconhecimento da patente, os laboratórios têm 20 anos de exclusividade na comercialização do produto, mas os fabricantes têm tentado prorrogar esse prazo. O que muitos titulares estrangeiros, especialmente laboratórios de medicamentos, o que eles têm pedido é uma prorrogação quando vai perdendo o prazo, porque ou ele abandonou o prazo inicial do primeiro depósito e obteve um novo depósito, mais tarde em outro órgão, especialmente na União Europeia, né, que tem um órgão específico para este tipo, e outros. Em alguns países da Europa, como a Alemanha, a França e até os Estados Unidos, em que as patentes estão protegidas por um período superior à proteção aqui no Brasil. Então as empresas estão ingressando no judiciário para que tenham uma proteção equivalente à que elas têm na Alemanha e nos Estados Unidos.
E o STJ está entendendo de forma pacífica, tanto na terceira quanto na quarta turma, de que isto jamais será possível no Brasil. Ou seja, que para a legislação brasileira, o início da contagem do prazo é feito do primeiro depósito, seja no Brasil, seja no exterior. Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi aplicado a processos que tentavam estender a validade das patentes de medicamentos como o Viagra, utilizado para o tratamento de disfunção erétil, o Glivec, indicado para pacientes com leucemia, e o Plavix, usado em casos de infarto, acidente vascular cerebral e doença arterial. O Ministério da Saúde chega a gastar quase 800 milhões de reais por ano com a distribuição desses medicamentos patenteados. Agora eles já têm data marcada para cair em domínio público, o que possibilita a entrada dos genéricos no mercado. As formas genéricas de medicamentos aqui no Brasil, elas têm uma obrigação de custar em 35% menos do que o medicamento original, embora tenha a mesma qualidade. E também é já muito notório que todos os produtos que perdem patentes e passam a ser objeto de concorrência entre as indústrias, a redução do preço é sempre muito significativa. Nesse laboratório da Embrapa em Brasília, os pesquisadores temem que a prorrogação do prazo de algumas patentes atrase a utilização de um invento que promete baratear o custo de produção dos agricultores. Trata-se de um gene que torna culturas como a da cana-de-açúcar, do arroz, do café, da soja, do algodão e do trigo mais resistentes à seca. Só que a aplicação do gene depende de outros elementos secundários, hoje patenteados por empresas privadas. Nós fizemos um estudo de quando esse vai expirar a patente dos elementos acessórios. E baseado nisso, fizemos um planejamento para a gente poder desenvolver plantas que sejam protegidas pela Embrapa e cobrar uma baixa taxa tecnológica para o produtor. Agora, se houver essa extensão do prazo de patentes, dessas patentes acessórias, vai bagunçar todo esse planejamento que a gente fez. O governo reconhece que falta estímulo à inovação no Brasil, mas destaca que o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas vem garantindo o êxito de setores como o agronegócio. A área do agronegócio é um exemplo muito interessante. O Brasil se transformou altamente competitivo, seja na produção de grão, seja na produção de carne bovina, suína, frangos, produção de sucos. Isso decorreu de agregar valor científico e tecnológico no produto final, fazendo o Brasil ficar extremamente competitivo na produção de alimentos. O Brasil precisa de pessoas cada vez mais empreendedoras, mais criativas e que saibam transformar ideias em negócios. É isso que estamos nos referindo a patentes. Você sabia que é de responsabilidade dos detentores da patente fazer prevalecer o uso da sua criação? É o próprio dono que deve ficar de olho para evitar que alguém se aproveite indevidamente da sua ideia. Se descobrir, o criador avisa a pessoa que ela está violando os direitos de propriedade industrial. Caso isso continue, o detentor deve levar o caso à justiça. Daqui a pouco, o que significa trânsito em julgado? A resposta você confere em instantes. A unidade de medida de tempo para tramitação de um processo no Superior Tribunal de Justiça mudou de 2 dias ou semanas para minutos, resultado do empenho de servidores, dirigentes e ministros do STJ na virtualização dos recursos que chegam aqui. Trabalho e tecnologia que geram agilidade, segurança e transparência na atividade judicial. Trânsito em julgado. Você já ouviu falar disso? Sinal de vida? Trânsito em julgado. Não sei se tiver alguma complicação no trânsito, alguma coisa assim. Como assim? Também não faço a menor ideia, Sei que é alguma coisa de trânsito. Em julgado, deve ser alguma coisa injusta. Julgar um trânsito? Problemas no trânsito que não teria como
que têm problemas a ser solucionados. As pessoas têm várias chances de questionar o que os juízes determinam, mas a situação tem um limite. Não se pode mais recorrer de uma decisão quando já foram acionados todos os recursos possíveis ou quando o prazo terminou. Isso é chamado de trânsito em julgado. Quer um exemplo? Uma pessoa cobra na justiça uma indenização de um fabricante por ter comprado um produto com defeito. Mas durante o processo, o autor não consegue apresentar provas de que o equipamento estava quebrado. O juiz nega o pedido e o consumidor não questiona essa decisão no prazo previsto pela lei. Aí, a sentença transita em julgado. E mesmo que depois se descubram novas provas, o fabricante não pode mais ser processado. Um novo tipo de dano moral vem sendo reconhecido nos tribunais de todo o país. É aquele que repara as pessoas que sofrem reflexos indiretos de um crime por causa do vínculo afetivo que mantinham com a vítima. Entenda na reportagem de Patrícia Machado. Em 2000, um crime abalou a capital federal. O estudante João Cláudio Leal morreu aos 20 anos de idade depois de ser espancado na porta de uma boate em Brasília. O motivo? Ele teria mexido com uma menina que saía sozinha do estabelecimento. Os dois rapazes que bateram em João Cláudio foram levados a júri popular e condenados em 2004. Você tem vários caminhos a tomar quando você perde um filho da forma violenta como nós perdemos João Cláudio. Um deles é a vingança, que se a gente seguisse esse caminho, não teria nada que nos diferenciasse dos assassinos de João Cláudio. Tá? O outro é a autopiedade, que a gente também não levaria ninguém a nada, a gente só ia definhar e se acabar. E o outro é você tentar fazer alguma coisa, um bem com o mal que te fizeram. A satisfação que a gente tinha que dar, a resposta que a gente tinha que dar a essa sociedade era exatamente procurar uma luta pela paz. E a nossa luta pela paz começou com a punição exemplar dos assassinos de João Cláudio. Mas, além da punição, algumas famílias têm procurado a justiça buscando a reparação financeira pelo trauma provocado pela morte de um ente querido. Trata-se do dano moral reflexo ou indireto, também conhecido como dano moral por ricochete. Em regra, é solicitado por aquele que sofreu o dano diretamente, mas o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade dos parentes ou de pessoas que mantenham fortes vínculos afetivos com a vítima para pedir a reparação. Em razão dessa lesão que esse seu ente querido teve, ele também teve uma repercussão negativa nos seus sentimentos, em razão desse convívio. Um julgamento recente no STJ tratou de uma ação por danos morais proposta pelos pais de uma menina atropelada em Belo Horizonte. O motorista foi condenado a pagar R$20 mil e questionou a legitimidade do casal para entrar com o pedido de indenização. A relatora, ministra Nancy Andrighi, argumentou que, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir indiretamente a integridade moral de terceiros. Em outro processo, o Superior Tribunal de Justiça afastou a necessidade de haver dependência econômica entre a vítima e aquele que quer a compensação pelo prejuízo experimentado. E com isso também considerou os irmãos como parte legítima para pedir indenização de um adolescente morto em acidente de trânsito. O então ministro Salvo de Figueiredo, quando ele julgou um dos primeiros casos que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que não há necessidade dessa dependência econômica, porque o que se está discutindo é o sentimento, é a dor que está sendo que a vítima e os seus entes próximos está sofrendo. É essa dor que está sendo discutida. Se você está discutindo sentimento, você não há que se falar em dependência econômica. Há que se falar em reflexo, ou seja, a vítima direta, ela teve uma sequela, ela teve um dano estético, ela teve um dano moral que, de forma direta, já atingiu um ente querido dela, que está tendo o mesmo sofrimento em ver aquela pessoa naquela situação.
Apesar de geralmente ser aplicado em casos de morte, o dano moral por ricochete ocorre também quando o ente querido sobrevive ao efeito danoso, como aconteceu com uma estudante de enfermagem da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que foi atingida por uma bala perdida nas dependências da instituição de ensino e ficou tetraplégica. Os pais, os irmãos e a própria estudante moveram ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos contra a universidade. O relator, ministro Sidney Benetti, concluiu que os familiares da aluna têm direito à indenização decorrente da incapacidade e gravidade dos danos causados à vítima, já que os parentes experimentam os prejuízos de forma indireta. Toda essa busca é pela reparação de uma dor que, na maioria das vezes, é muito difícil de ser superada. Para esse psicanalista, quem perde um parente próximo não deve se entregar. Se tem as atividades, se ela trabalha, né? Se faz alguma outra atividade extra do trabalho, que continue fazendo. Né? Levar a vida normalmente. A perda foi dolorosa, difícil, um momento difícil, mas a vida continua, tem que continuar. Conselho seguido pela família de João Cláudio Leal. É um sofrimento danado, é uma coisa, é uma dor, tem até um livro que diz isso, é uma dor que não tem nome, é mesmo, e você sofre bastante, você tem uma saudade muito grande, já passou 10 anos e quase 10 anos e meio da morte do João Cláudio, e a saudade está sempre aqui no coração, mas a gente tem que andar para frente, a gente não tem que superar, porque isso é uma coisa insuperável, mas a gente tem que sim, tem que ter capacidade de procurar a felicidade a cada dia, tem que procurar viver bem cada momento, sem nenhum remorso, sem nenhum pudor. E a gente tem que ter também capacidade de sonhar, sabe? E quando a gente começa a sonhar, que a gente vê que a gente está conseguindo ir bem na vida. No próximo bloco, trabalhadores expostos a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, podem se aposentar mais cedo. A gente volta num instante. No começo eram 3 letras. Agora a família aumentou. Olá, eu sou o Toguinha. E eu sou a Judy. Eu sou o Mutatis. E eu sou o Virtus. Nosso nome é complicado, sabe? Mas vocês não vão se esquecer. Eu sou a Caliandra. E o Webdoc. Nós somos a mais nova turma do Superior Tribunal de Justiça. Na página do ST Júnior você vai se encantar pelo Superior Tribunal de Justiça como nunca imaginou. Embarque nas aventuras dessa galerinha e conheça o site Sob Medida para crianças e adolescentes. A lei assegura aos trabalhadores que ganharam a vida enfrentando riscos uma aposentadoria antecipada. Já para quem esteve exposto a agentes nocivos por determinado período, o direito é de ter a contagem de tempo aumentada. Uma garantia reconhecida em julgamento recente no STJ. A reportagem é de Ulis Moreira. Dados do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília mostram que existem 92 milhões de trabalhadores no país. 40 milhões estão no setor privado e 7 no serviço público. Os outros 44 milhões estão na informalidade, o que dificulta o levantamento de outro dado, o do número de acidentes de trabalho no país. Só em 2010 foram 732 mil, de acordo com o Ministério da Previdência. As atividades que apresentam os maiores afastamentos por acidente de trabalho é o setor de atividades de esgoto, a fabricação de produtos de madeira, fabricação de móveis, construção civil e fabricação de bebidas. Uma rotina arriscada que pode comprometer a saúde e a integridade física. Quem passou toda a vida produtiva nessas condições tem direito a uma aposentadoria especial. O aposentado pela aposentadoria especial, ele tem o seu tempo de contribuição reduzido, justamente porque ele está exposto a uma atividade que é considerada prejudicial à saúde dele
e a integridade física. Esse modelo já é um ganho, mas precisa melhorar mais, porque, na verdade, esse tipo de aposentadoria vem em cima já de uma destruição da própria vida do trabalhador. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira sessão definiu uma questão importante na concessão da aposentadoria para as pessoas que trabalharam expostas a agentes nocivos por algum período. De acordo com a decisão, é possível contar esse tempo de forma aumentada e garantir o benefício integral. O INSS havia alegado que o tempo de serviço especial só poderia ser convertido em comum até maio de 98, mas os ministros do STJ entenderam que a mudança na lei não extinguiu esse direito. O caso foi julgado segundo a Lei dos Recursos Repetitivos, que vai servir de parâmetro para a solução de outros processos semelhantes, que estão suspensos nos tribunais de segunda instância. Essa decisão do STJ deixou bem claro que a lei, a 9.711 de 98, não modificou esse direito, que é o direito à contagem do tempo. Isso tanto para a aposentadoria especial, que a gente chama de pura, 25 anos de exercício de atividade especial, quanto para as contagens intercaladas, quando a pessoa exerce uma atividade especial, volta para uma atividade comum e quer contar o tempo especial em somatório com o tempo comum. Para conseguir a aposentadoria especial, o trabalhador deve comprovar 2 itens importantes: tempo de contribuição de 15, 20 ou 25 anos, de acordo com o agente nocivo. Exposição permanente à insalubridade, periculosidade e risco. Já para a contagem de períodos intercalados de serviço arriscado, aplica-se o fator de conversão, que é o número máximo de tempo comum de contribuição dividido pelo número máximo de tempo especial. Por exemplo, se um homem trabalhou 10 anos, é como se ele tivesse trabalhado 14 anos. Desde abril deste ano, o INSS vem permitindo que os pedidos de conversão de tempo especial em comum sejam feitos nos postos de atendimento, sem necessidade de recorrer à justiça. Um avanço que, segundo a especialista em medicina do trabalho, deve ser acompanhado pelo aumento da segurança no desempenho das atividades laborais. O que nós precisamos é melhorar as condições de trabalho e não simplesmente assumir que, se ele está recebendo esse benefício, vamos dizer assim, então ele pode se expor ao risco. Isso não pode ser considerado dessa forma, até porque, na maioria das vezes, ele não vai sequer chegar nessa aposentadoria. Vamos dar um giro pelo STJ? Quem leva você é Simone Aragão. Olá! O ditado diz que onde há fumaça tem fogo, mas o melhor é saber evitar acidentes. O giro de hoje fala sobre a prevenção contra incêndios. Mesmo os prédios mais modernos devem ter essa preocupação. Por isso, o STJ faz ciclos de palestras para preparar os funcionários. Isso é o que você confere agora, aqui no Giro. Eles estão por toda parte. Alarmes, dispositivos automáticos, extintores, mangueiras, além de um exército de brigadistas. Tudo pensando em evitar o pior. Mas, caso aconteça, o alcance é pequeno. O objetivo dos chuveiros automáticos, dos sprinklers, na verdade, é para combater o início de incêndio. O procedimento correto é quando há um princípio de incêndio, é comunicado imediatamente ao corpo de bombeiro e simultaneamente, automaticamente já entra em funcionamento dos sistemas de sprinkler. Outro fator essencial para evitar que o perigo se espalhe é o projeto arquitetônico dos prédios. O prédio foi inaugurado em junho de 1995 e ele os corredores, todos eles permitem uma evacuação tranquila, são todos eles dentro das normas, com as larguras suficientes para que não haja atropelos. A gente deve evitar, quando possível, são os materiais que têm a carga térmica elevada, como carpete, tudo que proporciona maior risco. Nosso prédio aqui, essencialmente, a parte externa são paredes de concreto, nós temos alvenaria, o carpete foi substituído alguns anos atrás no próprio prédio dos plenários por granito.
Então nós diminuímos essa carga de risco. O antigo provérbio de que é melhor prevenir do que remediar está sendo colocado em prática no Tribunal da Cidadania. Palestras são realizadas para orientar servidores, estagiários e colaboradores em casos de incêndio. O ciclo de palestras ele é realizado por uma parceria entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Gestão de Pessoas e tem como objetivo sensibilizar os servidores acerca da importância da segurança no tribunal. A capacitação é coordenada pelo coronel Luciano Tavares. O acidente, o sinistro, ele não informa a hora que ele vem e de que maneira ele vem. Os alunos aprovaram a iniciativa da Secretaria de Segurança. É importante, né? A gente precisa tomar cuidado e ter alguns cuidados que a gente não sabe, né? Então é importante a prevenção. Essa questão do brigadista voluntário é muito interessante, que você pode ser brigadista no seu ambiente de trabalho, pode ser brigadista em casa, na rua, em qualquer local. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. É uma iniciativa muito boa, né? Porque esclarece o servidor acerca da importância do trabalho de brigadista, da probabilidade de acontecer os incêndios, dos procedimentos que podem ser feitos para evitar esses acontecimentos que surgem inesperadamente e a gente tem que estar preparado para isso. E quem tem interesse em trabalhar como brigadista voluntário tem a chance de colocar a teoria em prática. O ciclo de palestras vai até junho deste ano e os gabinetes dos ministros do STJ vão ser os próximos a receber as orientações. O programa de hoje chega ao fim. Eu volto na semana que vem com mais um giro. Até lá! O nosso programa é feito para você. Participe, dê a sua opinião. Envie uma mensagem para stjcidadão@stj.jus.br. Os programas já exibidos também podem ser vistos no site do Tribunal. Acesse. Obrigada pela sua companhia e nosso encontro está marcado na semana que vem. Eu espero você. Tchau!